pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos então falando sobre as competências, as novas competências do PIN. Então nós temos 10 competências, vamos abordar uma a uma. Então a primeira competência, a competência F, que a gente chama de fundamental. Essa competência é analisar a empresa escolhida interna e externamente, selecionando uma única situação-problema a ser foco do projeto. Então, se o aluno ou a equipe conseguiu fazer isso já na primeira parcial, ótimo, já tem a primeira competência construída. Caso eles não tenham feito ainda, eles podem fazer durante o decorrer do projeto, da elaboração do projeto do PIN, eles podem fazer isso. Então, o momento em que eles conseguiram fazer essa análise, né, dessa empresa interna e externamente, selecionando uma única situação-problema, seria interessante essa única situação-problema, que vai ser foco do projeto, que seja o quanto antes. Idealmente, já na primeira, né, na primeira entrega, na primeira parcial. Vamos para a segunda, rapidamente, e também é fundamental, elaborar um projeto e proposta formal com fundamentação acadêmica, seguindo a orientação metodológica. E essa orientação ainda vamos melhorar ela. Por enquanto existem vários modelos para cada curso. A nossa intenção é unificar o máximo possível essa metodologia. Enquanto isso, a gente vai tratando individualmente com as equipes. E você, como orientador, então deve fazê-lo também. Nós temos aí algumas outras dicas que são dadas em outros tutoriais, mas essa agora é somente para como a gente faz essa avaliação. Então, você, professor orientador, quando perceber então que já está sendo elaborado esse projeto, e está sendo formal, né, tem fundamentação acadêmica, essa fundamentação acadêmica quer dizer que precisa ter fundamentação teórica. Então ele precisa ter aquela revisão bibliográfica, precisa ter. Não serão mais aceitos trabalhos sem essa fundamentação teórica. É aqui na academia, é aqui na graduação que o aluno aprende a fazer isso. Por isso, uma competência fundamental. Caso ele não tenha feito isso, caso ele não saiba fazer citações longas, curtas, diretas, indiretas, não saiba fazer citação, fazer referências corretamente, então ele não vai ter essa competência 2, ok? Existem mais outros detalhes, mas a gente continua daqui para frente. Vamos seguindo. Então a competência 3 também é fundamental. A equipe deve propor ações de melhoria daquela situação problemática, né? Que venha corrigir, que sejam execuíveis, né? Que sejam realistas e aderentes ao curso. Então o detalhe para esse aderente ao curso, o professor orientador deve a todo momento verificar se está sendo aderente ao curso. Não adianta uma equipe de finanças propor algo na parte de recursos humanos ou na área de marketing. Tem que estar aderente ao curso. Vendo que essas competências aqui, que estão em branco, são competências que o professor orientador vai fazer, ele que vai fazer essa verificação, essa avaliação. Essa competência aqui, que é a quarta e é uma necessária, ela não é feita pelo professor. Na verdade, ela é feita por outras pessoas, na maioria a SAP é que vai dar essa competência. Vamos abrir ela aqui, então, para a gente ver certinho com isso aí. Então, é uma necessária, então, entregar a ata, formular a empresa e seguir com as orientações solicitadas pela banca. Então, essa ata, né, e formulário da empresa é aquela da banca, ok? Então, se a equipe não entregar essa ata, ela não vai poder entregar o CD. E ela não tem essa competência necessária, e ele ficando sem entregar essa competência necessária, ele está pendente, ou seja, ele vai voltar e vai ter que fazer um novo PIN. Esse PIN pode ter banca antecipada, porque é simplesmente a entrega das correções. Eventualmente as correções não dá tempo de ser feitas, né, para entrega na data, então eles acabam não conseguindo entregar, fica pendente então essa equipe. Vamos para a competência necessária, utilizar ferramentas e metodologias abordadas no curso. Então essa também é do professor orientador, ela está em branco aqui. Então o professor orientador que vai verificar e vai construir ou não essa competência. Tem que usar ferramentas e metodologias abordadas no curso, ou seja, tem que usar aquilo que foi falado no curso. Tem que passar por aquelas situações. Então, o professor pode verificar com outros professores, ou mesmo com o coordenador,
que ferramentas mínimas são essas. Então a gente pode depois ir conversando em tutoriais futuros. Vamos rapidamente para a competência número 6. Ela ainda está em branco, ou seja, é uma competência que o professor orientador é que vai avaliar, e ela aqui ela é exatamente ensino de aplicação da BNT nos trabalhos. Então tem que ter a formatação, tem que ter lá areal, tem que ser 12 citações, tamanho de letra, citações, etc. Todos os detalhes da BNT. De novo, isso daqui vai servir um outro tutorial que nós vamos fazer para melhorar e dar suporte aos orientadores, né? Mas isso nós temos como base, então já no próprio site do PIN temos alguma coisa básica já sobre isso. Mas aqui a gente está formalizando que se não estiver na BNT, não será aceito o trabalho de PIN, ok? Indo para uma sétima competência, é uma competência necessária, mas ela já está em vermelho, porque não é o professor orientador. Na verdade, quem vai fazer isso daqui é o professor banca, né? Que ele vai estar avaliando, então, essa competência, que é apresentar formalmente o projeto, a proposta, a uma banca avaliadora. Então, essa daqui, a competência 7, uma competência da banca propriamente dito. Então, ele durante a banca, ele vai fazer algumas avaliações, ele vai observar algumas situações, e nessas situações então estão aqui, né? Ele vai verificar a consistência do trabalho, né? A pertinência do tema abordado e várias outras situações, né? Aqui como solução proposta, original do trabalho, encadeamento, aspectos gramaticais e aplicabilidade da proposta. Isso daqui quem vai fazer é o professor banca convidado. Então não é o orientador. O orientador no dia da banca não vai mais emitir parecer ou avaliação. Então, no dia da banca está aqui a competência 7 e a competência do professor banca convidado, ok? Vamos rapidamente para 8, então é importante. Eu lembro vocês que é importante aqui, eu tenho que ter uma, pelo menos, dessas 3 importantes construídas, ou seja, 1/3 das importantes. Então, uma equipe pode ficar com uma somente construída, outras 2 não, e ele vai, mesmo assim, a equipe vai estar aprovada, ok? Então, para que essa importante? Essa daqui, receber parecer positivo do representante da empresa. A gente sabe que muitas vezes não é culpa da equipe e de uma hora para outra a empresa não aparece ou fica distante da equipe. Então, para evitar alguma coisa, até uma reprovação, isso não causa reprovação, mas é claro que vai ficar assim essa competência construída. Então, quem vai fazer essa avaliação aqui, que é a 8 aqui, é o representante da empresa. Ele vai avaliar isso daqui, continua a mesma folha, o mesmo formulário da banca de PIN, continua a mesma coisa, ok? Esse daqui, competência 8, que vai fazer então o representante da empresa. Competência 9, essa aqui é uma inovação nossa, né? Que nós temos exatamente para fazer com que a equipe entregue o trabalho pós-banca para a empresa. Então, olha aqui, ó, entregar uma cópia em CD da versão final pós-banca ao representante da empresa. Isso aqui ele vai fazer pós-banca. Então, ele vai ter um formulário no dia da banca, ele ganha. Quando ele fizer as correções, ele vai lá, leva esse formulário para o representante e o representante assina que recebeu a cópia desse CD ou desse trabalho impresso, que é pós-banca da equipe. Então, o que a gente quer com isso? Nós queremos que as equipes tenham essa responsabilidade final de, mesmo após ter acabado, entre aspas, o PIN, ele vai lá e entregue esse CD, que é parte do nosso compromisso com a empresa, né, uma vez que eles abriram as portas para a empresa, então que nós temos esse que é o nosso retorno, né, a nossa parte, que é entregar essa proposta para a empresa. E assim nós deixamos abertas as portas para outras equipes para a mesma empresa, tá certo? Quando nós tivermos esse formulário pronto, nós também passaremos através de tutorial para vocês, então, esse novo formulário, ok? E finalmente a 10ª, a gente vai fazer algumas modificações ainda, por enquanto, é um plus, né, que seria a cereja do bolo aí nosso, seria então com um trabalho bem feito em equipe, né? Então, esse, na verdade, é uma competência
que o professor orientador pode dar ou tirar da equipe, sentindo se a equipe teve mais problemas ou menos problemas, ou trabalhou mais ou menos em equipe. Se uma equipe teve problemas e trabalhou bem em equipe, resolveram conjuntamente, então esse é um ponto, seria uma medalhinha extra, aí, a cereja do bolo, né, de um bom trabalho em equipe. Se a equipe, o coordenador, o orientador de equipe perceber que a equipe não trabalhou bem em equipe, na verdade um ou dois fizeram, né, e os outros apresentaram bem, o professor sabe disso, né, o orientador sabe disso, ele não dá essa competência, ok? Então nós temos rapidamente as novas 10 competências, então, que estão já validadas, estão valendo para esse PIN, a partir desse PIN 21, na verdade, e futuramente nós faremos outros tutoriais para dar continuidade. Espero ter ajudado. Mande para prof@erec.com.br dúvidas, complementações. Lembrando que também nós temos um fórum de debate continuado dos professores em torno do PIN, só para professores e coordenação, ok? Tenho todos um grande PIN e vamos evoluindo para os nossos próximos PIN. A todos um grande abraço e até depois.